Oi, gente, bom dia. Bom, na monitoria de hoje, eu vou passar a matéria tanto para vocês que são da turma do quinto, quanto para a turma do terceiro. Agora vocês estão mais ou menos na mesma matéria, então eu vou começar a falar de sociedade anônima com vocês. E aí a gente vai desde os fundamentos iniciais até a parte, de ações, enfim, vou começar a falar um pouco disso com vocês também. E no final, eu separei algumas questões para a gente revisar as matérias. E a última é uma da prova integrada, que eu acho que seria bacana mostrar para vocês como que funciona o sistema e como que as questões costumam ser cobradas. Vou começar a compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Beleza. A sociedade anônima, né? Quando vocês pensarem em sociedade anônima, lembrem que é uma sociedade gigantesca. Ela é conhecida por ser de grandes negócios. Então, quando você pensar em sociedade anônima, lembra da Americanas, lembra da Casas Bahia, lembra da BASF, lembra de todas essas companhias, né, de todas essas sociedades que são enormes. Então, elas não vão atender só o público local, elas não vão atender uma cidade, elas não vão atender, por exemplo, o Vale do Paraíba. Não, elas são muito maiores que isso. Elas podem atender o estado, elas podem atender o país, elas podem atuar internacionalmente. Então, são aquelas sociedades gigantescas. E justamente por conta de ser um grande negócio, ela precisa de muito capital. Então, ela precisa de muitos investimentos, ela precisa desse aporte de capital muito grande. E justamente por essa necessidade, né, para conseguir executar suas atividades, enfim, ela precisa desse movimento de dinheiro, ela pode fazer o apelo ao público para captar recursos. E aí é o que a gente vai ver da emissão dos dos valores mobiliários. Eu coloquei imobiliários ali, mas foi um erro de digitação, é mobiliários. Então, esses valores mobiliários, eles vão ser as ações, eles vão ser as debêntures, enfim. Eles vão ser títulos que essas sociedades vão vender para conseguir esse recurso financeiro que elas tanto precisam. E aí, essa questão dos valores em si, a gente vai estudar de forma mais aprofundada no decorrer da matéria, não hoje, no caso. Esse momento é mais para introduzir o tema da sociedade anônima para vocês. Então, esses negócios, né? Grandes negócios, grandes recursos financeiros e grande complexidade. Então, para você administrar, por exemplo, uma sociedade limitada, ou para você administrar uma sociedade em comum, né, que a gente viu que era irregular, enfim, é muito diferente do que administrar uma sociedade anônima, justamente pela grandiosidade no negócio. E aí, ó, devido à sua complexidade na formação, estruturação e administração, ela não está regulada no Código Civil, ela está regulada na Lei das Sociedades por Ações, que é essa 6.404 aí. Então, tudo que você quiser saber sobre sociedade anônima vai estar ali, todas as regulamentações sobre a questão da emissão, né, desses valores mobiliários, enfim, vai estar tudo lá. E aí, ela tem algumas características que conversam com tudo aquilo que a gente já viu nas outras monitorias também. Ela é empresária, e aqui nesse caso é independente de como ela explora o objeto social, ela sempre vai ser empresária. Aqui a gente não vai ter aquela dúvida de, esse profissional ele está exercendo de maneira profissional e organizada, né? Esse empresário. Qual que é a atividade? Objetiva lucro? É simples? Não, aqui a gente não tem a discussão de se é simples, se é organizada. Não, aqui ela sempre vai ser empresária. E ela também sempre vai ser de capital, né? Porque aqui não importa a qualidade pessoal do sócio. Aqui a gente vai estar falando do capital, do dinheiro, do recurso financeiro, que é justamente isso que a gente estava falando agora, né? Que ela precisa de grandes recursos. Então, o foco da sociedade anônima vai ser essa captação de recursos. Então, independe se o sócio é bom ou ruim. O que importa é se ele vai querer comprar aquela ação. E aí, o capital social da sociedade anônima, ele é dividido por ações. Então, o que torna alguém sócio é a compra dessas ações, é a posse, né, dessas ações aí. Que possuem, né, a natureza de valores imobiliários e conferem ao seu titular o status de acionista.
Então, diferente do da sociedade limitada, por exemplo, né, que a gente tinha uma porcentagem lá da limitada, mas que era representativa do sócio. Aqui não, aqui para você ser sócio você precisa comprar. Inclusive, é vedada a figura daquele sócio que presta serviços, né? Aqui a gente vai ter o sócio que apenas coloca o dinheiro. E aí ela também pode ser classificada como aberta ou fechada. E essa classificação ela é bem simples, porque aberta é aquela que vai negociar os seus valores imobiliários no mercado de capitais, e a fechada é a que não vai fazer isso. E aí a responsabilidade dela é limitada, e aqui a gente fala, né, que a responsabilidade da sociedade anônima ela é mais limitada do que a limitada. Por quê? Lá na sociedade limitada, a gente lembra que, em relação às obrigações sociais, cada sócio respondia de acordo com a sua representação na sociedade, né? Então, se você tinha 30%, você respondia por 30%. Mas em relação à integralização do capital social, o sócio da limitada, ele responde solidariamente com todo mundo. E aqui na sociedade anônima, não. Aqui é mais limitado ainda. Porque, além da responsabilidade do sócio, do acionista, né, ser limitada ao valor das suas ações, ele não vai responder pela integralização do capital social. E isso faz total sentido, porque você imagina, é um grande negócio, gigantesco. Então imagina que você está lá no mercado de ações e você compra uma ação de R$ 70. Vamos colocar até um valor alto. E aí você compra essa ação por 70, só que você tem que responder por um capital social de 70 milhões? Não faz sentido. Então aqui a gente tem uma responsabilidade ainda mais limitada. E aí a gente tem a questão do nome empresarial, né? Qual o nome que a sociedade anônima usa? Bom, a sociedade anônima, ela vai usar a denominação. E sempre vai ser a denominação, sempre. Justamente porque não dá para usar, por exemplo, uma firma. Ela vai colocar o nome de milhares de pessoas ali que compraram os seus valores imobiliários. Não faria sentido, né? Ficar mudando o contrato social, enfim. É, então, ela vai usar a denominação. E aí, temos uma seção, que no caso, ela pode usar o nome do fundador ou de uma pessoa que foi muito importante para aquele negócio. Então, é uma pessoa que foi, assim, primordial para o sucesso daquela companhia, uma pessoa que foi muito importante. Você até pode usar o nome dessa pessoa. Só que aí, esse nome vai ser usado não como se fosse um nome civil, vai ser usado como se fosse uma denominação mesmo. Vai figurar na denominação. Então, vai continuar sendo isso. Enfim, e aí a gente tem a bolsa de valores e o mercado de balcão, que são duas coisas distintas que a gente precisa lembrar as diferenças. A bolsa de valores são as pessoas jurídicas, entidades civis ou sociedades anônimas formadas por instituições corretoras que negociarão os valores mobiliários em mercado secundário. Bom, a bolsa de valores, o que a gente precisa lembrar dela é mercado secundário. Ou seja, são ações que já foram emitidas, são ações que já estão ali circulando no mercado. Então, a bolsa de valores vai ser o lugar onde você vai encontrar essas ações e você vai poder ou comprar, né, ou você vai poder vender as suas ações também. E ela surgiu justamente para facilitar essa comercialização, né, para que as companhias pudessem ter credenciadas ali e comercializar os seus papéis, né, comercializar ali os seus valores imobiliários. E aí eu até coloquei um exemplo, né, que é a XP e a BTG, que são, lugares onde você vai entrar lá no site deles e você vai ter uma chuva de opções de ações. Então lá você vai encontrar ação de tudo quanto é tipo de empresa que você queira. E a intenção do BTG e da XP é justamente isso, é facilitar essa venda. Então, essa é a bolsa de valores. E aí a gente tem o mercado de balcão. O mercado de balcão, ele também trabalha no mercado secundário, como o da bolsa de valores. Só que a diferença aqui é que ele também trabalha com o mercado primário. E o que seria esse mercado primário? É quando as ações são emitidas. Então, surgiu uma companhia nova, surgiu uma nova, né, sociedade anônima. E ali eles estão captando recursos ali iniciais. É ali onde você vai encontrar esse tipo de ação no mercado primário.
E aí, quem, né, regulamenta o mercado de balcão, a bolsa de valores, enfim, toda essa comercialização é a Lei 6.385, que disciplina, né, a regulamentação de como que tudo vai ser ofertado, enfim. E a bolsa de valores do Brasil é a B3, em que inclusive teve até visita monitorada, né, lá em São Paulo, enfim. E a B3, ela é o nosso melhor exemplo do mercado de balcão, porque é isso, ela atua tanto na bolsa de valores, no mercado secundário, quanto o mercado de balcão, eh, que que trabalha com o mercado primário, né. E aí eu até coloquei ali, né, que a B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão. E aí até por isso, né, B3 por Brasil Bolsa Balcão. Enfim, e aí eu até tirei um print ontem do site da B3 para mostrar para vocês, como que funciona. E ali dá pra gente ver, né, que o valor, ele muda toda hora. Então o valor dessas ações, ele é muito volátil. A cada minuto que você olha, já tá alterando. E aí, na B3, você vai encontrar, né, todos os valores ali de mercado, todas as variações, o que aumentou de preço, o que caiu. E tem as separações, né? Tem o para você, que é o que nós investiríamos, né, para as instituições financeiras, e tem para os emissores. E aí é isso que eu destaquei, porque é isso que faz com que a B3 trabalhe com o mercado de balcão, né? Que é para essas emissões de ações. Então, essas sociedades que estão começando, elas podem comercializar ali na bolsa, né, na B3, no caso. E aí, a gente vai ter a Comissão de Valores Imobiliários. E essa comissão é o que vai regulamentar tudo. Ela vai fiscalizar e regulamentar todas as ações ali na bolsa de valores, no mercado de balcão, enfim. E é uma autarquia federal, né, vinculada ao Ministério da Economia. E aí ela atua, como eu falei, na fiscalização e na regulamentação, e principalmente no caso da sociedade anônima aberta, que é justamente aquela que negocia os seus valores na bolsa no mercado de capitais, né? E aí, essa CVM, como a gente chama, ela vai ser composta por 5 membros. E esses 5 membros, eles estão totalmente ligados ao Poder Executivo Federal, porque eles são escolhidos pelo presidente da República, né? Eles são aprovados pelo Senado Federal, mas eles são escolhidos pelo presidente. E o mandato deles é de 5 anos e eles não podem ah, ter a recondução, né? Então, eles vão ter um mandato de 5 anos e eles não podem ficar mais 5. E aí, a legislação, né, que regulamentou tudo isso também, que criou, na verdade, a CVM, é essa 6.385 que eu já tinha citado anteriormente. Então, quando a gente fala do mercado de capitais, é essa lei que vocês precisam lembrar. E aí, o que que a CVM faz, né? Tem uma lista gigantesca do que ela faz, e eu coloquei tudo organizadinho para facilitar, mas ela regulamenta e fiscaliza a emissão e distribuição dos valores imobiliários no mercado, que é justamente isso, né? A emissão ali daquelas companhias que estão começando, eh, que estão emitindo ações agora, né? Que não tinham ações ali no mercado. Então, ela vai controlar isso. E a emissão, ela pode ser tanto inicial, né? De não tinha emitido ações, como aumentou o capital social, vai precisar emitir mais ações, então tem essa possibilidade também. E a distribuição, né, que são as ações que já foram emitidas, já foram comercializadas e agora estão sendo vendidas e compradas novamente. Aí ela também vai regulamentar e fiscalizar a negociação e intermediação no mercado de valores imobiliários, a negociação e intermediação no mercado de derivativos, a organização, o funcionamento e as operações das bolsas de valores, as bolsas de mercadorias e futuros, administração de carteiras. E essa questão das carteiras é uma palavra muito comum, né, nessa questão de investimentos, enfim. Acho que muita gente já deve ter ouvido isso no banco, né? Porque quando você vai investir, eles fazem uma análise do seu perfil, se você tem um perfil conservador, né? Se você tem um perfil que quer se arriscar um pouco mais, ou se você quer se arriscar muito para tentar um objetivo de capital mais alto, enfim. E essas carteiras, elas são todos os investimentos que você possui. Então, por exemplo, ali na sua carteira pode estar o CDB, pode estar um tesouro direto, enfim, pode ter, né, as ações, Petrobras, Americanas, e sei lá.
Ah, e Casas Bahia. Então, tudo ali vai estar na sua carteira. Essa é a carteira, é o que você está investindo, né? Enfim. E aí, a auditoria das companhias abertas e serviços de consultor e analista de valores mobiliários. Então, a CVM, ela vai cuidar de tudo. Ela vai regulamentar e fiscalizar tudo. E aí, como que funciona a constituição da sociedade anônima? Ela pode acontecer por subscrição pública ou particular. E o que que é isso? A pública é quando ela precisa captar recursos. Então, a pública é aquela aberta, né, que a gente estava falando, que vai negociar ali no mercado de capitais e ela quer captar recursos, ela precisa de dinheiro. E aí ela é chamada de sucessiva justamente por isso, porque ela depende de diversos e sucessivos atos. Por quê? Porque se ela precisa de captação de recursos, você entende que ela não vai constituir ali imediatamente. Ela vai precisar captar, né? Ela vai precisar que as pessoas comprem, enfim. E aqui a gente vê claramente a questão dos emissores, né? Ela vai emitir a, os valores e vai esperar ali que as pessoas, que o público, né, invista naquela companhia. E a particular, que ela é chamada de simultânea justamente porque ela não depende dessa atividade externa, porque os próprios fundadores eles já subscreveram o capital social todinho. Então eles não precisam captar recursos com o público, eles já têm ali. Então nessa particular, ela é chamada de simultânea justamente por isso, porque já está tudo certo, já tem o capital. E aí a subscrição pública, né? Ela vai precisar do registro prévio na CVM, que como a gente falou, a CVM ela vai fiscalizar tudo, ela vai cuidar de tudo. Ela vai ter a subscrição de todas as ações por pelo menos 2 pessoas. Então e aí ela vai ter o depósito como entrada de pelo menos 10% do preço de emissão das ações. Então ela não vai poder começar também com nada, né, ela vai ter que ter esses 10% aí para ajudar. O depósito no Banco do Brasil ou instituição financeira autorizada, a realização de assembleia de constituição e o registro na junta comercial. E essa parte do registro é o que a gente já estudou, eh, em todas as outras os outros tipos societários, né, enfim, na sociedade anônima não vai ser diferente, porque ela vai depender do registro, não tem como fazer uma sociedade anônima informal. Então, a subscrição pública, ela vai ser, um pouquinho mais complexa no sentido de que ela vai depender, né, desses sucessivos atos. E a subscrição particular, ela tem requisitos parecidos também. A subscrição, né, de todas as ações por pelo menos 2 pessoas, o depósito como entrada de 10% das ações subscritas, o depósito, né, dessa quantia no Banco do Brasil ou instituição financeira autorizada, realização de assembleia ou elaboração de escritura pública. E aqui a gente tem uma diferença, né, porque na subscrição pública, a gente vai ter que ter essa assembleia de constituição. Aqui a gente tem opções, ou a gente faz a assembleia ou a gente faz a elaboração da escritura pública. E diferente da subscrição pública eh que a gente registrava na junta comercial, aqui a gente vai registrar vai ter o registro do estatuto, né, na junta comercial. Enfim, e aí o capital social. O capital social, como a gente já vem falando, ele é formado por ações, e essas ações, né, é o que torna alguém um acionista. Então, para se tornar acionista, você vai lá no mercado de capitais, você vai comprar suas ações, e é isso. Ou você vai ser o fundador, né? A sua composição deve se dar apenas com a injeção de dinheiro ou bens, sendo vedada a figura do sócio de indústria, que é o que eu estava falando, né? Esse sócio de indústria é a mesma coisa que a gente falava nas outras sociedades, né? Que você não pode. ah, a sua representação ali na sociedade, ela não pode se dar simplesmente por prestação de serviço. Você tem que injetar capital. E aqui na sociedade anônima, isso é mais visível ainda. Não tem como você oferecer o seu trabalho, né? É vedado essa figura do sócio-indústria. Então você tem que colocar dinheiro para fazer com que aquela sociedade anônima funcione. E aí, quando for composto por bens, deverá ser realizada a devida avaliação do seu valor real. Então, o capital social, né, ele pode ter tanto o capital, o dinheiro em si, quanto bens. E aí, sobre a questão dos bens, faz total sentido que eles tenham uma avaliação. Porque, por exemplo, você compra um carro. Quando você compra o carro na loja, ele pode estar, sei lá, 100 mil.
você saiu com ele da loja, ele já tá 80 usado. Então, o valor dos bens, ele vai se alterando. Se você tem um carro zero, é um preço, se você tem um carro que já faz 10 anos que ele foi fabricado, é outro. Então, faz sentido que tenha essa avaliação. E essa avaliação, né, dependendo de quantos bens, dependendo de quais bens que a sociedade tenha, ela pode fazer uma diferença significativa nesse capital social, tanto para mais quanto para menos, né? Por exemplo, se for um imóvel, pode ser que seja para mais. E aí, essa avaliação, ela vai ser realizada por 3 peritos, ou por empresa, né, especializada, enfim. E aí vai ter toda uma aprovação pela assembleia, enfim, aqueles sócios, né, os acionistas da sociedade anônima, eles vão se manifestar, né, se eles concordam com aquela avaliação, se eles acham que tem que refazer, enfim, tem todo um trâmite específico, que eu acho que não vem ao caso falar exatamente disso agora, mas vai ter que ser realizada essa avaliação desses bens para saber o valor real deles. E aí o capital social, né, ele pode ser majorado ou diminuído conforme o caso. Que é como eu tô falando, por exemplo, esses bens. Os bens, eles têm muita força para ou cair o capital social ou aumentar. Se for um imóvel, pode ser que a sociedade anônima tenha avaliado em 500 mil no passado e hoje esteja em 1 milhão. Então, ah, reduzindo ou aumentando esse capital social, a gente vai ter a alteração eh, no, no estatuto. Enfim, e aí as ações, né? As ações, assim como se a gente for pensar que é um grande negócio e que vão ter muitos, muitos, muitos acionistas, a gente tem que pensar que esses acionistas, eles não vão querer a mesma coisa com aquela sociedade. Tem gente que pode ser um acionista porque acha a empresa legal e quer fazer parte ali. Tem gente que vai querer dinheiro, que vai querer uma alta rentabilidade. Tem gente que trabalha com gestão e vai querer participar ali mais ativamente. Então, justamente por conta desses interesses distintos, a gente vai ter dois tipos de acionistas, né? A gente vai ter o gestor e a gente vai ter o investidor. E o gestor, ele é justamente aquele que quer participar, enquanto o investidor, ele está só colocando o dinheiro ali para ter algum retorno financeiro com aquilo. Então ele não se importa se ele vai participar ativamente ou se ele só vai ficar ali sossegado na dele. Então, justamente por isso, a gente vai ter dois tipos de ações diferentes, que vão dar direitos diferentes. A gente vai ter as ações ordinárias, né, que são as ações comuns e que elas dão direito ao voto e de participação nos lucros a todos os seus detentores. Então, se a gente olhar ela, a gente vai pensar, ué, dá participação nos lucros e dá voto? Então pode ser que seja melhor. E realmente, ela é a melhor para o gestor. Ela é a melhor para aquele acionista que quer participar da sociedade, né? Que quer participar das assembleias, que quer votar, que quer participar de todas as pautas. Essa é a ação que ele deve comprar, a ordinária. Já a preferencial, ela vai conferir alguns privilégios. E esses privilégios, né, eles são patrimoniais, eles são financeiros. Então, essa ação, ela é perfeita para o sócio investidor. Por quê? Porque o investidor, ele só quer colocar o dinheiro dele ali e ter algum retorno com aquilo. E é justamente isso que a ação preferencial vai permitir para ele, esse privilégio patrimonial. Só que, para ele ter esse privilégio patrimonial, outro direito vai ter que ser suprimido ou reduzido. E aqui no caso, o mais comum é justamente o direito de voto, né? Então, esse direito de voto, ele pode ou inexistir, no caso das ações preferenciais, ou ele pode ter alguma restrição, enfim. E aí, um detalhe muito importante das ações preferenciais é que elas não podem representar mais do que 50% do capital social. Então, as ordinárias, elas têm que ser a maioria, justamente porque não faria sentido que a sociedade anônima fosse governada pelos acionistas minoritários. Então, imagina que, sei lá, 30% do capital social tem direito de voto, enquanto 70% é preferencial. 70% tá ali quieto, não fala nada, tá só recebendo os privilégios patrimoniais, enquanto 30% tocam a empresa. Então não faz muito sentido. Justamente por isso que tem essa limitação. Enfim, deixa eu trocar de slide aqui.
Ah, e não apareceu um dos slides, que foi o último, que eu ia falar sobre a Golden Share. A Golden Share, ela é um tipo de ação que ela é das companhias que estão sofrendo a desestatização. Então, por exemplo, era uma empresa pública que o Estado achou que seria melhor colocar nas mãos da iniciativa privada, né? E aí ele vai desestatizar. Só que, quando acontece essa desestatização, o, o poder público, ele não vai querer perder todo o poder que ele tinha ali naquela empresa. Então, ele vai querer ter algum certo controle, né, sobre tudo que está acontecendo. E é isso que é a Golden Share. A Golden Share, ela é uma ação preferencial que dá um privilégio ali para o ente desestatizante, né? Então, essa ação, ela passa a pertencer para esse ente privatizante, né, que é o poder público, conferindo a ele o direito de veto nas matérias especificadas, que é um poder muito importante, porque se tiver alguma matéria que o poder público não concorde, ele tem o poder de vetar. Só que aí, né, essas matérias, elas vão ter que ser especificadas certinho, também não vai ser tudo que o poder público vai poder vetar. Vão ser temas específicos, né, que ele e ah, o mercado privado ali considerem importante, né? E aí eu até coloquei ali, nada mais é do que uma ação preferencial de classe especial. E a ideia dessa ação é justamente que o governo ele não perca totalmente o controle ali daquela companhia. E aí é isso que eu tinha de conteúdo. Eu acho que até a Golden Share é um ponto bacana da gente ir e depois o restante a gente vai comentando nas próximas aulas. E eu separei 4 questões para a gente comentar sobre a sociedade anônima. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, a primeira questão, simulado da OAB, diz o seguinte: os amigos Roberta, Gustavo, Patrícia e Newton resolveram constituir uma sociedade anônima e no estatuto social eles decidiram limitar o direito dos acionistas. Bom, aqui a gente já vê que é possível limitar o direito dos acionistas, porque como a gente viu, né, tem ação ordinária, tem ação preferencial, então dá para limitar. Newton, contador com grandes conhecimentos no ramo do direito empresarial, advertiu que alguns direitos são essenciais e impostos por disposição da lei das sociedades anônimas, de forma que nem o Estatuto Social nem a Assembleia Geral poderão privar os acionistas. E dentre eles não está o direito de. Então, aqui o Newton está certo. Realmente tem direitos que não vai dar para privar o acionista, mas tem direitos que é possível a gente reduzir, enfim, ou restringir totalmente. E aí, a participação dos lucros sociais, votar nas assembleias, participar do acervo da companhia em caso de liquidação ou fiscalizar na forma prevista nessa lei a gestão dos negócios sociais. Bom, a alternativa B, a gente já viu que dá para restringir, sim. O direito de voto é o principal direito que a gente restringe, né, na questão dos acionistas. Fiscalizar. Não faria sentido, né, restringir a questão da fiscalização, só se a companhia fosse fazer alguma coisa errada. E aí a gente tem, sobrou dois, né? Sobrou participar dos lucros sociais ou participar do acervo da companhia em caso de liquidação. E agora a gente vai ver que é participar dos lucros. Porque quando você compra uma ação, o que você é objetivo? Como a gente falou, né? Ou você quer participar da gestão, ou você quer o retorno financeiro. Só que o retorno financeiro, ele é o principal. Você está entrando numa sociedade de capital. Você espera comprar aquela ação e ter um retorno muito bom depois. Então, esse direito é um direito que ele não vai poder ser privado. E aí, no artigo 109, tem justamente a listinha, né? Que nem o Estatuto Social nem a Assembleia poderão privar o acionista dos direitos de participação do acervo da companhia, participar dos lucros sociais, fiscalizar na forma prevista na lei
E a preferência, né, para subscrição de ações, partes beneficiárias, conversíveis em ações, debêntures, enfim. Então, a participação dos lucros sociais é o que a gente vai ver em todos os casos. A outra questão. A respeito das diferenças entre a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária de uma sociedade anônima, é correto afirmar que. Bom, no caso, a gente ainda não viu a questão das assembleias, né? Mas essa questão, ela é bacana para explicar alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro, pelo nome, já dá para a gente deduzir que a Assembleia Geral Ordinária é aquela Assembleia comum, né? Aquela que você está esperando e que ela sempre vai acontecer em determinado tempo. Já a Assembleia Geral Extraordinária, a gente imagina que ela vai acontecer extraordinariamente, né? Então surgiu um problema, surgiu uma coisa para resolver ali, surgiu uma ideia, enfim, ela vai acontecer nesses momentos, mais imprevisíveis um pouco. E sobre isso, é correto afirmar que a Assembleia Geral Extraordinária poderá ser realizada a qualquer momento, sendo que a Assembleia Geral Ordinária deverá ser realizada nos 5 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Alternativa B. É competência privativa da Assembleia Geral Ordinária deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Alternativa C. A Assembleia Geral Extraordinária não tem competência para deliberar sobre a reforma do Estatuto Social. Ou alternativa D. A Assembleia Geral Ordinária jamais terá competência para eleger os administradores da companhia. Então, vamos lá, alternativa por alternativa. A alternativa A, ela começa certa, porque realmente a Assembleia Geral Extraordinária, ela pode ser realizada a qualquer momento. Justamente ela se chama extraordinária, né? Ela vai acontecer quando ela precisar acontecer. Óbvio que sempre com o aviso, né, dos acionistas, enfim, mas ela vai acontecer a qualquer momento. Já a Assembleia Geral Ordinária, como eu falei, você tem uma expectativa de quando que ela vai ocorrer, porque ela é uma Assembleia comum, né? Ela é a Assembleia que todo mundo espera. E aí, o erro dessa alternativa tá na questão do prazo, porque não é nos 5 primeiros meses, mas é nos 4 primeiros meses ao término do exercício social. E esse é um detalhe importante para a gente não cair em pegadinha. A alternativa B, ela fala que a competência privativa da Assembleia Geral Ordinária é deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição dos dividendos. A alternativa C. O erro da alternativa C, ele está justamente no de negar essa competência, porque a Assembleia Geral Extraordinária, ela tem sim competência para reformar o Estatuto Social, é plenamente possível. E na alternativa D, o erro também tá nisso, porque a Assembleia Geral Ordinária, ela tem competência sim para eleger os administradores da companhia. Então a gente acaba ficando com o item B. E aí eu até coloquei os dois artigos, que são o artigo 132 e o 135, que falam justamente das matérias das duas questões. No 132, a gente já começa, né, com ah, a realização da Assembleia da Assembleia Ordinária nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social. Então, nesses 4 primeiros meses, tem que ter uma Assembleia Geral, que é justamente, né, aquela questão do fim do exercício social, da questão financeira, enfim. Então, precisa fazer ali o fechamento e vai ter que ter essa Assembleia Geral. E aí, essa Assembleia Geral, ela vai tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. Ela vai deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Então, aqui a gente já vê o erro da outra alternativa, né? Porque ela vai sim deliberar sobre essa destinação do lucro. Alternativa 3, inciso 3, né? Ela vai eleger os administradores, é plenamente possível e faz total sentido que a Assembleia Ordinária faça isso. E ela vai aprovar a correção de expressão monetária do capital social. E a Assembleia Geral Extraordinária, né? E aí a gente vê que ela realmente ela tem competência para reformar o estatuto. E aí a gente só vai ter alguns requisitos, né? Que para a reforma do estatuto, ela vai ter que ter a presença dos acionistas, né? De pelo menos 2/3.
E aí, se não tiver esses dois terços, numa segunda chamada, pode ser com qualquer número, mas tem essa exigência, que também faz total sentido, porque o estatuto é um documento principal ali da sociedade. Questão 3. Sobre os direitos dos acionistas, é correto afirmar que o direito de voto é garantido a todo acionista, independente da espécie ou classe de ações de que seja titular. E aqui a gente já vê o erro, porque o direito de voto ele não é garantido, não. Ou você vai ter a ação ordinária, que você vai ter o direito de voto, ou você vai ter a preferencial, que pode ter esse direito restringido. Então, o direito de voto ele não é garantido. Alternativa B. Os acionistas deverão receber dividendos obrigatórios em todos os exercícios sociais. E aqui a gente também vê um erro, que realmente os acionistas eles vão receber os dividendos obrigatórios. Só que eles vão receber esses dividendos quando tiver lucro. Então, isso não vai acontecer em todos os exercícios sociais, porque pode ser que em algum exercício não tenha lucro. Então, necessariamente ele não vai receber. E aí, o erro dessa questão é justamente isso, não é em todos os exercícios sociais, é quando tiver lucro. Alternativa C. O acionista terá direito de se retirar da companhia caso cláusula compromissória venha a ser introduzida no estatuto social. Bom, aqui na questão de retirar-se, né, vão ter situações específicas que vão ensejar essa possibilidade. E a cláusula compromissória, ela não é uma dessas hipóteses. Então também tá errado. Aí nos sobra a alternativa D, que fala: o acionista tem o direito de fiscalizar as atividades sociais e, sendo titular de mais de 5% do capital, poderá requerer judicialmente a exibição dos livros da companhia, caso haja suspeita de irregularidades dos administradores. E essa é a nossa resposta, porque justamente o acionista ele tem o direito de fiscalizar. E essa previsão, ela está expressamente prevista no artigo 105, que fala isso, que fala a exibição por inteiro, né, desses livros da companhia, ela pode ser ordenada judicialmente sempre que esse acionista, né, que represente pelo menos 5% do capital social, é, aponte, né, atos violadores de lei ou do estatuto e haja suspeita das graves irregularidades, enfim. Então, os acionistas, eles têm esse poder sim de fiscalizar. E faz total sentido, porque eles estão colocando dinheiro naquele negócio, então é compreensível que eles queiram saber o que está acontecendo. Ah, e aí no artigo 109 fala justamente ah, desse direito, né? Que nem o Estatuto Social nem a Assembleia poderão privar o acionista do direito de fiscalizar. E a última questão, ela é da prova integrada. E eu tive que tirar print, porque o Ava não deixa copiar. Mas ela é gigante, mas ela não é difícil. Eu acho que as questões da integrada, ela mais assustam um pouquinho do que complicam. Tem que ter paciência para interpretar. Mas enfim, a atividade intelectual, individual ou sobre sociedade, não constitui atividade empresarial nos expressos termos do parágrafo único do artigo 966 do novo Código Civil. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, até aqui a gente já está vendo que está falando do profissional intelectual, que é uma matéria que a gente já viu. Não se transmuda ela em empresa em decorrência do emprego de auxiliares ou colaboradores, enquanto os sócios praticarem a atividade fim, que é a intelectual, e os colaboradores e auxiliares praticarem a atividade meio. Assim, uma clínica radiológica com dois sócios médicos não se desnatura por empregar técnicos de radiologia, já que a função de fornecer laudos e subscrevê-los sobre responsabilidade médica é dos sócios. O mesmo se diga quanto às sociedades de engenheiros, que subscrevem o atestado de responsabilidade técnica. E assim é em todas as profissões liberais regulamentadas, como os advogados, médicos, engenheiros, contabilistas e agentes da propriedade industrial, quer atuem de forma autônoma ou através de sociedades uniprofissionais. Então, ok, todo esse textinho aí foi sobre a questão do profissional intelectual, que como a gente viu, né, o profissional intelectual ele não vai ser considerado empresário, a não ser que constitua, né, elementos de empresa, enfim. Pois bem, Leandro é massoterapeuta,
Ruth é nutricionista e Márcio é educador físico. Para economizar despesas, os três pretendem constituir uma sociedade em comum para prestar serviços diretamente afetos à sua formação acadêmica, obtendo lucros exclusivamente de seu trabalho. Esta sociedade, diante do texto base do enunciado e nos termos da lei, e a gente vai ter questão, né? Mas enfim, analisando esse casinho do Leandro, da Ruth e do Márcio, a gente vê que eles são profissionais ah, intelectuais, né? Eles desempenham a função deles, ah, no caso, né, de natureza científica, enfim. E ali, aparentemente, eles não estão fugindo, eles não estão constituindo um elemento de empresa. Eles estão apenas se unindo nessa sociedade em comum para ter menos despesas, mas não tem nada que configure esse elemento de empresa, enfim. Então vamos ver a questão. Aí, de novo, não saiu a última página. Deixa eu compartilhar de novo. E aqui, no caso, vai aparecer a resposta porque eu tirei print da minha prova integrada. Mas eu acho que é mais pra gente comentar mesmo sobre a questão. Mas enfim, ok. Pois bem, né? O Leandro é massoterapeuta, enfim, a Ruth nutricionista. E aí, vamos ver as alternativas. Alternativa A. Pode ser considerada empresária caso os sócios registrem o contrato social no cartório de pessoas jurídicas de sua comarca de domicílio. E não, como a gente viu, o registro não é constitutivo, né? Então, não seria só pelo registro que eles iam ser considerados empresários. A atividade deles ia ter que ter relação, né, com isso. Alternativa B. Não é considerada empresária, mesmo que as atividades exploradas por Leandro, Ruth e Márcio constituam apenas elementos da empresa. E não, a gente viu que eles são profissionais intelectuais que podem ser considerados empresários caso a atividade deles constitua elemento de empresa. Só que aqui não tem nada que nos mostre que eles constituíram esse elemento. Alternativa C. Pode ser considerada empresária se os sócios, mesmo explorando profissão intelectual, contarem com colaboradores na sociedade, isso é, recepcionista, segurança, auxiliar de limpeza e de informática. E essa alternativa, ela já vai totalmente contrária ao próprio enunciado da questão, porque o próprio enunciado, o textinho lá inicial, já falou que a contratação de colaboradores não enseja a, a consideração, né, para empresário, enfim. Esses colaboradores, eles não influenciam. Alternativa D. Não é considerada empresária, já que os sócios exploram profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. E essa é a nossa resposta, justamente porque não tem nenhum indício que demonstre o contrário, né? Ali, ambos estão exercendo a sua profissão intelectual normalmente, eles só estão juntos para reduzir as despesas, né? Mas a atividade deles, cada um é uma, então não tem nada que nos mostre algo diferente. Óbvio que eles obtêm lucros, né, do seu trabalho, mas o obter lucro é normal, né? Eles estão trabalhando, estão desempenhando as suas funções, mas ali o principal é justamente a natureza científica do trabalho deles. Então a nossa alternativa acaba sendo a alternativa D. Mas vamos ver a alternativa E. É considerada empresária, já que explora atividade econômica, profissional e organizada para circular serviços. Então, como a gente viu, o empresário, ele é aquele que exerce atividade econômica, né, de forma profissional e organizada. Só que no caso dos profissionais intelectuais, não basta que seja de forma profissional e organizada, justamente pela natureza da atividade deles. Então, não há que se falar em empresário só porque ele trabalha de maneira profissional e organizada. Então, a nossa alternativa acaba sendo a alternativa D mesmo. Mas eu trouxe essa questão mais para mostrar para vocês que na integrada não vai cair de uma maneira difícil. Vai cair de uma maneira que dá um pouquinho mais de trabalho. Você vai precisar ler, você vai precisar prestar atenção. Mas essa questão aqui ela daria para ser respondida simplesmente pelo enunciado da questão. O próprio enunciado já traz todas as características, já traz toda a fundamentação, já explica o que é o profissional intelectual, já fala, né, que a atuação dos colaboradores não influencia em ser considerado empresário ou não, enfim. Então, é só ler com atenção que vai dar tudo certo. E a nossa integrada, ela é daqui 20 dias.
Para o quinto semestre, se eu não me engano, é dia 24 de maio, e para o terceiro é dia 23. Então a gente vai ter a nossa semana de revisões, que ela tá chegando, mas vai ser bem tranquilo, acredito eu. E a gente vai revisar bastante até lá. Mas enfim, gente, isso é tudo que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Na semana que vem a gente continua falando de Sociedade Anônima. Vou tentar trazer mais questões pra gente comentar agora que a gente já passou por uma parte da matéria. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso, gente. Bom sábado.